Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes deste canal do YouTube, onde temos estudado a palavra de Deus juntos. Quero dar continuidade nos nossos estudos. Hoje é a parte 9 do nosso estudo. Ontem, no áudio anterior, nós falamos sobre o sexto dia, não foi? Que nós falamos e finalizamos falando sobre que não devemos alimentar a nossa alma, não devemos ceder aos caprichos da nossa alma. Aí eu fiz uma pergunta a vocês: você quer salvar a sua alma? A salvação de Deus, ela é completa, ela inclui o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Mas para salvar a sua alma e a minha alma, nós devemos alimentá-la. Devemos sujeitar a nossa alma ao Espírito, aonde o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo habita. Em nome de Jesus, amém? Foi aí que nós paramos. Hoje, dando continuidade, falando sobre a origem de tudo, eu quero dar um subtítulo como O Homem é Contaminado. Então, dando continuidade, eu peço a vocês que não deixem de clicar no canal, dar um joinha, ativar o sininho das notificações e espalhar esse estudo, dividir com outros. Esse é o desejo do meu coração, que a palavra seja propagada, que não é o meu desejo primeiro, mas o desejo primeiro do nosso Deus, que mandou que nós fôssemos a todo mundo, até os confins da terra, e pregasse o evangelho a toda criatura. Você sabe que nós estamos fazendo exatamente o que Deus pediu para que nós fizéssemos, transmitindo a outros a palavra de Deus. E assim o reino de Deus vai sendo espalhado até os confins da terra. E nós temos esse meio de comunicação tão abençoado, que se você e eu soubermos usar esse meio de comunicação, ele vai ser muito bem aproveitado para edificar outras vidas com a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Falando sobre o homem é contaminado. A Bíblia fala que, embora o homem já tivesse sido formado por Deus com o espírito humano, com o DNA de Deus, a genética de Deus, ele ainda não tinha sido inseminado, eu quero dizer, com a vida de Deus, ou seja, ainda não havia recebido a semente divina, a vida divina. O espírito do homem, eu vou dar um exemplo que o autor deste livro deu, que é muito claro e muito objetivo. Quero explicar certinho para que você possa entender. Eu nunca tinha visto algo assim no ponto de vista como esse irmão escreveu. Ele escreve assim, que o espírito do homem foi criado como uma luva. Imagine uma luva. A imagem da mão, com o propósito de conter a mão, que é Deus. Mas até aquele momento, a mão ainda não tinha entrado na luva. E no Novo Testamento, a palavra semente, como eu disse para vocês, que o homem ainda não tinha sido inseminado com a vida de Deus, ou seja, ainda não havia recebido a semente divina, a vida divina. Aqui no Novo Testamento, a palavra semente, ela é mencionada, amados, muitas vezes. No livro de Lucas, capítulo 8, verso 11, a palavra é mencionada como sendo a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, fala que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, fala assim: compara a palavra de Deus a uma semente plantada em nosso ser, dentro de cada um de nós. Essa palavra semente, em várias passagens na língua original, que a palavra de Deus foi escrita no grego, é esperno.
eu não sei se pronuncia assim, espermam, que em português pode também traduzir por esperma, sêmen. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 13, verso 24, verso 27, 37, 38, em 1 João 3,9. Isso pode parecer até meio chocante, né? Meio estranho para a gente ouvir, mas é exatamente o que a Bíblia quer nos transmitir. A palavra de Deus é o esperma, o sêmen de Deus, que fecunda no nosso espírito para gerar a vida divina, fazendo de nós filhos de Deus com o seu DNA, com a sua genética. Isso nos dá uma visão muito elevada, irmãos, da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa que não tem a vida de Deus, sabe o que estamos fazendo? Como eu falei lá de início, inseminando essa pessoa com a vida de Deus em seu espírito humano, que é como se fosse um útero espiritual do ser humano. E nós esperamos que ali haja um óvulo, né? Que receba esse sêmen. E se houver um cuidado adequado, haverá um período de gestação e e, e essa pessoa vai nascer espiritualmente. Caso contrário, se não cuidarmos bem, pode haver um aborto espiritual, ou seja, a palavra não vai fazer efeito, não vai germinar na vida daquela pessoa. É o que o Senhor Jesus descreveu na parábola do semeador, nos casos em que a semente não vingou. Lembra-se da passagem que uma caiu em, no solo arenoso, no meio das pedras, e assim por diante, né? E uma caiu numa terra boa, né? No coração de alguém que germinou. Então, lá no Jardim do Éden, essa semente divina estava, sabe aonde, amados? Na árvore da vida. Deus queria que o homem, ao ser obediente às instruções que ele deu, tomasse e comesse do fruto da árvore da vida. Porque ao fazer isso, a semente de Deus entraria no homem e, e, e este homem seria inseminado com a semente da vida de Deus. O desejo de Deus era encher a terra com seres segundo a sua espécie. Mas mesmo conhecendo a vontade de Deus, o homem optou, amados, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A semente da morte, que representa o sêmen de Satanás. Essa foi a maior tragédia que pôde haver após a criação do homem. Quando Eva, ela tomou o fruto da árvore do conhecimento, né, enganada pela serpente, o pai da mentira, Satanás e seus anjos. Ela comeu e depois ofereceu para Adão, e esse também comeu. Aí o homem também foi inseminado com o DNA satânico. Isto explica a situação, a condição totalmente degradada do mundo, dos seres humanos de hoje. O mundo está cheio da espécie não de Deus, mas do maligno, infelizmente, irmãos. O homem foi picado pela serpente lá no Jardim do Éden, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora todo ser humano necessita de um antídoto para combater esse veneno que foi injetado na vida do homem. E esse antídoto, meus queridos, é a semente divina. E você pode se perguntar, eu pergunto a vocês, aonde está o antídoto? Na semente divina da palavra de Deus. Todas as pessoas que foram e que são infectadas com a genética satânica, maligna, após a queda do homem, precisa receber esse antídoto da inseminação divina, do DNA de Deus. Do contrário, o que vai continuar prevalecendo na terra é a violência, a corrupção, as mentiras, os homicídios, tudo aquilo que não procede de Deus, mas que procede do maligno. E que parece aos olhos humanos um caso sem solução. Mas eu quero trazer a sua lembrança que Deus,
Ele revolucionou o mundo com 12 pessoas, os 12 apóstolos que tinham a semente de Deus. E lá no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 13, no capítulo 2, verso 14, no capítulo 37, verso 41, fala que Deus revolucionou o mundo com 12 pessoas, 12 homens, 12 apóstolos que tinham a semente de Deus no dia de Pentecostes. Eles orando unanimemente, encheram-se do poder do Espírito Santo. Então, nesse dia, quando eles se levantaram para pregar o Evangelho, eles se multiplicaram num só dia, irmãos, para 3.000 pessoas. Eu quero falar para vocês que nós cristãos somos da espécie de Deus. Nós queremos cumprir também a nossa incumbência, que é encher a terra com a espécie de Deus, fazendo para Deus filhos e filhas de Deus. Nós temos em nós a motivação interior, nós temos em nós o amor de Deus que nos leva a fazer isso. Nós estávamos caídos à beira do caminho, morrendo, infectados desse veneno maligno, mas Deus, diz a Bíblia, que Ele nos amou, nos buscou, nos aplicou esse antídoto poderoso, inseminando-nos com a sua vida. Então agora você e eu temos o DNA divino. E louvado seja Deus pelo Evangelho que chegou até a mim, que tem chegado até a você, e que eu e você, como aqueles homens, aqueles 12 apóstolos, que ficaram cheios do Espírito Santo, cheios da palavra divina, da semente divina que foi inseminada nos seus corações. Eu e você agora, com a mesma inseminação da palavra divina em nossos corações, nós vamos encher a terra com o mesmo propósito, com esta espécie de Deus, homens e mulheres, filhos de Deus, com genes de Deus, com DNA de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém? Parando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, irmãos. Eu aprendi tanto fazendo esses estudos, coisas que eu desconhecia, sou bem sincera e verdadeira. Nós não conhecemos tudo. Todos os dias, se você e eu abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar, nós vamos crescer espiritualmente e nós vamos crescer e vamos poder propagar crescimento na vida de outros. Faça isso em nome de Jesus. Seja boca de Deus, como eu sempre tenho dito aqui para vocês. E amanhã nós vamos continuar falando sobre esse poder poderoso que está dentro de nós. Tenha no seu coração, no seu interior, essa motivação, porque o amor de Deus vai te levar a fazer isso. Você e eu que estávamos caídos à beira do caminho quando a semente foi lançada, ela achou lugar nessa terra boa do seu e do meu coração, e ela foi fecundada em nós. E o Senhor pôde operar uma inseminação espiritual dentro de nós. E nós nascemos de Deus. Somos filhos de Deus, filhas de Deus, com o DNA de Deus. E você pode fazer filhos para Deus, da mesma forma que você e eu fomos feitos. E faça isso em nome de Jesus. Obedeça ao ID do Senhor. Tenha um restante de sábado muito abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos dar continuidade nesse estudo, ainda vai alguns dias em nome de Jesus, mas vamos aprender muito e vamos crescer de acordo com a palavra de Deus. Não vamos ser pessoas anãs na fé, mas vamos ser filhos e filhas de Deus, poderosos em Deus, sempre em Deus primeiro, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.